Boa noite, amados. Graça e paz seja com todos. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua família, teu ministério, a tua vida espiritual. Vamos estar estudando aqui hoje, amados, sobre os 3 estados distintos de Jesus. Antes eu quero fazer uma oração, ok? Querido Deus eterno, maravilhoso, soberano Pai, graças te dou, Senhor, pela tua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos, a tua bondade, teu imenso amor, Senhor, a tua justiça. Ó Deus, o teu amor te tem enviado o teu Filho, Pai, a tua palavra, o verbo que se fez carne, ó Deus, para nos providenciar uma propiciação pelos nossos pecados, para nos mostrar o caminho, a reconciliação com o Senhor, o caminho da vida eterna, o seu plano nele, o seu propósito nele, Senhor, de nos abençoar, ó Deus, de nos fazer reis e sacerdote, de nos dar o reino, Pai. Ó Deus, de sermos co-herdeiro com Cristo, Pai. Ó Deus, no seu reino. Muito obrigado pela essa maravilhosa, Deus, incomparável bênção, Deus. Ó Deus, sabemos que todas as tribulações, Pai, produz para nós um peso, Pai, de glória muito excelente, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, Pai, eu oro a Ti para que o Senhor venha nesses tempos, Senhor, trazer restauração da Tua palavra, pessoas com zelo pela Tua palavra, dedicadas à Tua palavra, Deus, sujeitam a verdade da Tua palavra, sujeitos à verdade da Tua palavra, buscando a restauração, Pai, ó Deus, da Tua igreja, Pai, do Teu povo, a restauração de todas as coisas, da verdade, que o Teu nome seja glorificado em tudo isso, Senhor. Ó Deus, muito obrigado por tudo, por mais um dia, Senhor. Que o Senhor possa abrir as nossas mentes para dar entendimento, luz, compreensão, trazer edificação, alegria do Espírito, Pai, fome e sede por justiça e pela Tua palavra. Pai, fala aos nossos corações aqui mais uma vez, que Teu nome seja glorificado. Muito obrigado, Senhor. Nos traz conhecimento certo e para a glória do Seu nome. Amém, Jesus. Amados, é mais um estudo do canal Eterno Propósito. Eu peço que você já se inscreva ali no canal, ok? Ative o sininho, deixe o seu comentário lá, ok? Deixe o seu gostei, compartilhe o vídeo. Esse assunto, irmãos, 3 estados distintos de Jesus, está nas Escrituras, está na Palavra de Deus, está na Bíblia, ok? Talvez você nunca tenha, ouvido, ou estudado acerca desse assunto, os 3 estados distintos de Jesus, antes de descer do céu, após ter descido do céu, depois da sua ressurreição, tendo voltado ao céu, ok? É um assunto, creio eu, muito edificador, ok? Que traz uma compreensão muito grande e uma revelação tremenda para vários outros assuntos também da palavra de Deus e para a glória do nome do Senhor, ok? Antes de descer do céu, irmãos, João, o Evangelho de João, o apóstolo João, qual é o evangelho diferente dos outros evangelhos? Não é que não era outro evangelho, não, é o mesmo evangelho, só que ele fala de uma maneira profunda, de uma maneira íntima muito grande, acerca de Jesus, da vida de Jesus, de quando ele estava, quem ele era, quando estava na eternidade. Ele vai começar o seu evangelho, em João, dizendo que ele era o verbo. Jesus era o verbo e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele vai dar essa descrição, ele está falando de Jesus no seu evangelho. O evangelho de João é tremendo, o ministério de Jesus, a obra de Jesus, ele ali combatendo, os líderes religiosos da sinagoga, operando milagres,
inclusive o primeiro milagre ali dele em Caná da Galileia, ok? No casamento, e muitos outros milagres que ele operou. A tua pregação, a tua vida. E então João vai descrever isso, e ele já começa o evangelho falando: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O que João está querendo nos dizer? A palavra esse significado é muito simples, mas muito profundo, muito simples e profundo, irmãos. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ou seja, Jesus era a palavra. Não se separa de jeito nenhum, de maneira nenhuma, não se separa, né, Deus de seu poder. Não se separa Deus do seu poder, da sua palavra, ok? Do seu poder ativo, da sua ação, das suas ações. As ações de Deus têm vida, irmão. Faz parte dele. Era a palavra na criação, era a palavra criadora, era a palavra que faz acontecer, ok? É a ação na criação. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, é a palavra de Deus. Ok? Ou seja, Deus é espírito. Importa que os que o adoram, adorem espírito e em verdade. Ou seja, se fala que a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, porque não se separa a palavra de Deus, que é o poder de Deus. Ele era um ser completamente espiritual. E a palavra se fez carne, o verbo se fez carne, o verbo se fez homem, se tabernaculou, habitou entre nós. A sua palavra, que faz parte de Deus, que é o poder, a ação, poder da criação de Deus, né? Que faz parte de Deus, ela se torna uma pessoa. Se torna uma pessoa de carne e osso. Ok? Antes de se encarnar, é o que João vai falar. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Estava no princípio com Deus. E todas as coisas que foi feita por ele, por essa palavra, por essa ação, por esse poder de Deus, pelo verbo de Deus, e tudo que foi feito não seria feito sem essa palavra de Deus. Deus usou o seu poder de criação para a sua palavra se formar, né, se encarnar e habitar entre nós. Ok? O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, aqui no versos 6 e 7, quando ele vai falar de Cristo, olha a maneira que ele vai falar. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. O apóstolo Paulo ele vai falar aqui, subsistindo em forma de Deus. Então, o apóstolo Paulo, irmãos, antes de Jesus se esvaziar da sua forma de Deus, né, sua igualdade ali com Deus, como João vai falar, ele, antes de assumir, né, na verdade, uma forma humana, uma forma de servo, né, de se fazer homem, né, de se esvaziar, esse esvaziar que Paulo está dizendo aqui, é assumir a forma de servo, a forma de homem, se encarnar. O verbo se fez carne, ok? O verbo se fez carne. Então Paulo vai dizer assim,
Olha, subsistiu em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, a humildade de Jesus, ante a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens, a semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Após ter descido do céu, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. O Pai enviou a palavra viva. O Pai enviou o verbo. E Apocalipse 19, na vinda de Cristo, vai falar ali do seu manto, suas vestes salpicadas, o qual estava escrito ali no manto, nas vestes dele, o verbo de Deus. Ao entrar no mundo, ok? Ao entrar no mundo, um corpo lhe foi preparado. Isso aqui é quando ele é seu segundo estado, ok? Nós estamos falando disso aqui. Antes de descer do céu, agora estamos aqui, após ter descido do céu. Ao entrar no mundo, um corpo lhe foi preparado. Hebreus 10, 5. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Tanto o corpo físico de Jesus mesmo, o Espírito Santo, ele tem contato com o óvulo de Maria, né? Jesus é gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, então é-lhe dado um corpo, mas a semente é divina, ok? A semente é divina, mas é-lhe formado um corpo. Esse corpo físico dele, que ele tem, ok? Ele foi dado, e também para falar também de um corpo espiritual, que ele é o cabeça de um corpo. Ele é um corpo com muitos membros, ok? Aqueles que creem nele, né? Ou se tornam filhos de Deus, se tornam cordeiro com Cristo. Hebreus 4,15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Foi-lhe dado um corpo, então Jesus se fez carne, o verbo se fez carne, se encarnou, ok? Ao entrar no mundo, foi-lhe preparado um corpo, e ele é o nosso sumo sacerdote. Ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Por quê? Porque em tudo ele foi tentado. Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus teve sono, Jesus em tudo foi tentado, ok? Só que sem pecado, viveu uma vida pura, sem pecado. Hebreus 5, 7 a 10. Aprendeu a obediência e foi aperfeiçoado. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, ou seja, todo o tempo que Jesus viveu aqui, né? Quando ele se encarnou, se tabernaculou, se fez carne, né? Até a sua morte, se chama-se os dias da sua carne. Nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor, lágrimas e orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Isso aqui aponta para o Getsemane, onde ele está lá, né? Chorando, clamando, suplicando, e sabendo o propósito para qual foi enviado, aproximando-se o momento, né? A hora da sua crucificação, da sua morte, o propósito para o qual ele foi enviado por Deus, para nos dar salvação, para morrer pelos nossos pecados, para ser a nossa justiça, para que nós pudéssemos, para que nós, ao ouvir o Evangelho,
a sua pregação, as boas novas que ele preparou, ok? Nós crer, nós nos se arrepender e buscar segui-lo, tomar a nossa cruz e segui-lo. O texto vai falar que ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Não é para todos que Deus escolheu aleatoriamente, individualmente, como uma doutrina, filosofia calvinista fala, que Deus particularmente, individualmente, aleatoriamente, escolhe alguns para salvar. Escolheu alguns, um grupo para salvar. Não. Ele se tornou autor da nossa salvação para todos que lhe obedecem, para todos que creem no seu nome, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Após a ressurreição, nós agora passamos pela parte em que ele era o Verbo, estava no princípio com Deus, Ele é a palavra de Deus, o Verbo era Deus e se fez carne. Os dias da sua carne habitou entre nós. Ele, quando esteve aqui, irmãos, nos dias da sua carne, já desde criança, desde pequeno, a Bíblia vai nos falar que ele cresceu em graça e estatura, cheio de sabedoria. A Bíblia vai nos falar. Ok? Está provado que ele se fez carne, se fez homem como nós, teve fome, sede, sono e morreu pelos nossos pecados. Morreu pelos nossos pecados. Como está escrito em Hebreus, o homem está sujeito a morrer uma vez, após isso o juízo. Agora, após a sua ressurreição, Hebreus 9, 24, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, ou seja, ele veio do céu, se encarnou, aí após a sua ressurreição, ele retorna para o céu, o mesmo céu da onde ele veio, para comparecer. Um texto vai falar que ele agora é o nosso sumo sacerdote, intercede por Deus, diante ao trono da graça. Ele está à destra do Pai nas alturas. Ele comparece agora por nós diante de Deus. O que ele é hoje ainda não está manifesto, e sim oculto em Deus. Jesus, ao ressuscitar, ele recebeu um corpo glorificado. Ele foi glorificado. Ele era o Verbo, um ser espiritual, completamente espiritual. A palavra de Deus. Estava com Deus e era Deus. Se fez carne, habitou entre nós, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, recebeu um corpo glorificado, passou um tempo ainda aqui pregando, os discípulos meio incrédulo, é um espírito, ele veja, um espírito não tem carne e osso como eu tenho, mostrou as mãos furadas, perfuradas pelos pregos da cruz, da crucificação, os pés, o lado, ou seja, é um corpo, o corpo que ele foi dado, ele manteve esse corpo, só que glorificado, o corpo glorificado, e ascendeu ao céu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Veja que tremendo João vai falar na sua carta.
1 João capítulo 3, 2 a 3. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Hoje nós temos que ser o que Jesus foi aqui, para um dia sermos como Ele é agora, para ter o corpo glorificado como o dele. Entendeu? Não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, ou seja, na sua vinda, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Ó, viver uma vida pura. Sempre quando está um texto, no contexto, está relacionado à manifestação de Jesus, nosso encontro com Ele, e nossa glorificação, a glorificação do corpo, né, a eternidade com Deus, vai falar de santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, sem uma vida pura, nós não seremos glorificados. Não teremos o corpo glorificado. Não nos manifestaremos com Ele em glória. Como Colossenses 3, 4 vai falar. Quando Cristo, que é a nossa vida, Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Tem texto, irmão, que a gente nem precisa explicar. Ele fala por si só. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Olha aqui. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Quando Cristo, irmãos, que é a nossa vida, se manifestar, o que vai acontecer? É o que o próprio Paulo, que escreveu Filipenses, escreveu Coríntios. Ele fala em Coríntios da glorificação do corpo mortal sendo revestido da imortalidade, da glorificação do corpo, né? Do nosso tabernáculo, enfim, a glorificação, num abrir e piscar de olho ao soar da última trombeta, a glorificação, a transformação do corpo. Carne e sangue não herda o reino de Deus. Quando ele fala em carne e sangue, ele está querendo dizer essa carne pecaminosa, esse sangue, carne pecaminosa, nosso corpo é frágil, que se corrompe. Esse corpo de humilhação será transformado. É o mesmo corpo que o Espírito vai ressuscitar, assim como o de Jesus, estavam as marcas lá. Mesmo corpo, só que será transformado, revestido da imortalidade. Será eterno, igual ao corpo da sua glória. Ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. É o corpo que Jesus tem hoje, é o teu terceiro estado. Como eu falei, 3 estados distintos de Jesus. Quando ele estava com Deus, ele era o verbo, a palavra. E depois o segundo estado, se fez carne, habitou entre nós, veio ao mundo para fazer a vontade do Pai. Foi-lhe dado um corpo, igual ao nosso. Foi em tudo, foi tentado. Esse é o segundo estado dele. E após a sua morte e ressurreição, é o terceiro estado de Jesus. Está com o corpo glorificado. Está à destra do Pai nas alturas. A realidade atual de Jesus hoje. Colossenses 2,9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Habita nele corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é Deus junto com o Pai. O Pai
compartilha a sua divindade com o Filho. Ele é Deus junto com o Pai. Só que ele nos ensina uma coisa, Jesus. Ele mesmo nos ensina e diz que não é maior do que o Pai. Sendo Deus, Paulo vai falar, quando ele estava lá, sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. E quando viveu aqui uma vida humilde, dava toda a glória ao Pai. Ele disse, o Pai é maior do que eu. Ele disse, o Pai está em mim, eu estou no Pai. Por causa do Espírito do Pai, que compartilha, né, essa unidade, ok? Que faz essa unidade, que cria essa unidade, ok? Essa comunhão. Depois eu vou mostrar uma imagem aqui, ok? Interessante. Apocalipse 3:12, eu preciso ler, não coloquei aí, mas eu vou ler aqui, ok? Olha lá, olha o que diz. Apocalipse 3:12, ao vencedor far-lo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a igrejas. Jesus aqui já glorificado, ele, Apocalipse, ele tem a revelação do Pai, ele traz a revelação para a igreja, dá a revelação a João, para João compartilhar com a igreja, e ele aqui glorificado, ele diz para a igreja, ele diz para João, ele diz para nós, ao vencedor farei coluna no santuário do meu Deus. Ele é repetitivo, ele é enfático, ele dá ênfase em falar isso aqui, não é por acaso, não é por acaso. Ele saberia que viria uma doutrina aí no futuro, né, pensamentos de querer as pessoas querer colocar Jesus como maior do que Deus, isso, aquilo, não. Eles não entendem. Jesus, ele é Deus. A gente não nega a divindade de Jesus. Toda a plenitude da divindade habita corporalmente nele. É disso aqui que nós estamos falando. Só que quando ele restaurar o reino, o milênio, preparar tudo, o texto vai dizer em Coríntios que ele vai entregar tudo a Deus Pai. Ele se submete ao Pai. Ele é humilde e nós devemos ter esse entendimento da palavra, essa compreensão. Não estamos diminuindo a Cristo. Longe de mim está isso. Eu creio na divindade do meu Senhor, Ele é meu Rei, Ele é meu Salvador, Ele é meu Deus. Mas Ele mesmo fala que o Pai é maior do que Ele. Tem um Pai, tem um Filho. Quando Estevão olha para os céus abertos, ele vê o Pai sentado no trono e o Filho à destra do Pai. Toda a honra, toda a glória seja dada a Deus Pai, seja dada a Deus Filho. Adoramos a Deus Pai, a Deus Filho, pelo Espírito de Deus que nos foi dado. Ele enfatiza em dizer, daí jamais sairá, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus. Olha Jesus glorificado falando que tem um Deus. O meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus. 4 vezes ele fala aqui. Eu tô lendo esse texto aqui, repetindo ele, para quando chegar nesse que eu vou passar aqui, você compreender. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo, 1 João 5,20, é vindo, olha lá, que o Filho de Deus é vindo. Também sabemos que o Filho de Deus, eu grifei aqui, é vindo e nos tem dado entendimento.
para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O texto está dizendo, falando sobre Cristo, esse é o verdadeiro Deus, que é a vida eterna. Mas anula, isso quer dizer que Jesus é maior do que Deus? O texto começa falando, sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Reconhecemos Jesus como nosso verdadeiro Deus, a sua divindade, e reconhecemos Deus Pai. Ok? Pelo entendimento que a palavra nos tem dado. O Pai e o Filho compartilham do mesmo Espírito. Eles compartilham do mesmo Espírito, o Pai e o Filho. O Espírito de Deus, né, que está no Filho. A divindade do Pai, toda a plenitude de Deus, toda a plenitude do Pai, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tanto no Pai quanto no Filho. Mas o Pai é maior do que o Filho. Mas ambos são Deus. Ambos são divinos. Ambos são dignos de adoração, de toda honra e glória. O nosso Salvador, nosso Rei Jesus, nosso Rei dos Reis e o nosso Pai. Jesus é o primogênito de muitos irmãos. Ele é o filho unigênito do Pai. Ele é o primogênito de muitos irmãos. Os três estados de Jesus têm características específicas. Tem passagens, irmãos, que parecem misturar as três fases de Cristo, né? Que parece até nos deixar um pouco confuso, mas se nós meditarmos com atenção, nós vamos perceber que tem distinção. Foi o que eu abordei aqui para nós concluir, para nós finalizar esse assunto. Para nós finalizar, ele era o verbo, estava com Deus. Foi falado o que é o verbo aqui, ok? É a palavra, a criação, o poder, a ação de Deus, o verbo, a palavra. Estava com Deus e era Deus. Se fez carne, habitou entre nós. O verbo se fez carne, se encarnou. Ok? Viveu, recebeu um corpo, foi tentado como nós somos. Em tudo ele foi tentado, foi provado. Teve sono, fome, sede, morreu. Enfim, me ressuscitou. E hoje está a glória de Deus Pai nas alturas, da majestade nas alturas, com o corpo glorificado. Ele hoje é representante do futuro, de todo aquele que nele crê. Ele já teve um corpo como o nosso. Um dia teremos o corpo como o dele. Se cremos, se nos purificarmos, se nos santificarmos. Louvado seja o nome do Senhor. Ok, irmão? Deu para entender, deu para compreender? Então, vamos aqui estar estudando vários outros assuntos que complementa esse, que nos dá entendimento também desse. Aqui, ó, a unidade espiritual do Pai com o Filho e com os filhos. O Pai, o Espírito procede do Pai, vem da parte do Pai. O Espírito Santo é a essência, é o poder de Deus, é a unção, é a essência do Pai. É o próprio Pai, procede do Pai. Assim como o sol, aqui ó, assim como o sol, nós recebemos a sua luz nos ilumina, nos aquece, ok? O sol está lá, distante, mas a sua luz reflete aqui. Nós recebemos a luz que procede do sol. Assim é o teu Espírito. Jesus mesmo falou, eu, Pai, viremos e faremos morada em vós. Como? Através do Espírito. Aqui, ó, a unidade espiritual do Pai com o Filho. Ele compartilha do teu Espírito com o Filho, ok? E transmite para a igreja, para os filhos, a igreja.
É essa unidade espiritual do Pai com o Filho e com os filhos. Deu para entender, irmãos? Então, espero que os irmãos tenham entendido esse estudo. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu gostei, deixe o seu comentário, compartilhe, ok? Espero ter abençoado a sua vida com esse estudo, com essa palavra de Deus. Em breve estaremos com mais estudo aqui, ok? Fique na paz, uma boa noite